O Merval Pereira traz uma informação aqui curiosa, tá? Curiosa, mas que eu acho que está errada. Ele fala o seguinte, que o Lula está piorando no Nordeste, está perdendo a vantagem que tem no Nordeste, em compensação, está ganhando vantagem no Sudeste, particularmente em São Paulo, né? Eu não vejo isso não, tá? Eu acho que de fato o Lula está perdendo a capacidade no Nordeste, uma coisa estrutural, uma coisa que é notória, porque sempre que as pessoas começam a usar a internet, elas vão mais para a direita, abandonam o PT. Mas em São Paulo o meu diagnóstico é outro, tá? E engraçado que ele compara, para fazer essa jogadinha, ele compara números de pesquisas da Quaest com o número de votos na eleição, o que são duas coisas completamente diferentes. Vamos lembrar que a pesquisa da Quaest lá em 2022, né, para o Bolsonaro, que dava o Lula ganhando no primeiro turno, cara, com muita folga mesmo. O Lula com mais de 50%, o Bolsonaro teria só 33% aqui no primeiro turno, e o resultado da eleição deu o Lula com 48% e o Jair Bolsonaro com 43%, ou seja, quase chegando lá, né? Então, comparar laranjas com bananas não faz bem, tá? Ele está fazendo essa comparação justamente usando a pesquisa da Quaest de um lado para ajudar o Lula, porque a pesquisa da Quaest ajuda o Lula, e do outro lado o resultado da eleição. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de julho de 2026, às 8 horas da noite. Essa notícia foi sugerida por Saci Pererê, Peter de Biquíni Amarelinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Merval Pereira traz uma notícia que poderia ser ruim para o Lula, mas na verdade ele coloca, não, que tem lados bons e lados ruins, né? Eu tô dizendo para vocês, ele tá querendo dourar a pílula do fato do Lula tá perdendo a vantagem no Nordeste, que é uma tragédia para o Lula, né? Aqui, ó, o PT vive hoje uma dicotomia. Enquanto desmelhora no Nordeste, onde sempre reinou, ele despiora no Sudeste, né? É engraçado, você lembra a origem desse termo de despiora, né? Era a Globo não querendo dizer que a economia do Bolsonaro melhorou, né? A economia do Bolsonaro melhorou pra caramba, né? Aí, não, a economia despiorou e não sei. Agora já virou um termo comum, usado até pelo pessoal da Globo, para despiora e desmelhora, né? Não é apenas em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, que se decide a eleição presidencial. Ela também vale em São Paulo, maior, né? Então, basicamente, o que ele coloca aqui é Minas e São Paulo, que ele está comparando aqui, né? Mesmo que vencer em São Paulo não signifique vencer no país, uma vitória expressiva no maior colégio eleitoral pode garantir a eleição. E, de fato, é lógico, é muito importante vencer em São Paulo. Eu sempre falei isso, né? E o Lula tem problemas em São Paulo, porque não vai ter no segundo turno o Haddad para ajudar ele, né? O Haddad já vai perder no primeiro turno, né? Aqui, ó, em 2018, Jair Bolsonaro saiu de São Paulo com 8 milhões de votos à frente do Haddad, garantindo uma vitória ampla sobre o PT. Em 2022, quando perdeu para Lula, a diferença em favor de Bolsonaro caiu para 2,7 milhões, redução de 5,4 milhões de votos. Então, de fato, isso foi, eu falo para vocês, esse foi o problema, por isso que Bolsonaro perdeu a eleição. Não foi por causa do Nordeste. O Bolsonaro, em 2022, teve mais votos no Nordeste do que teve em 2018. O Nordeste não foi o problema. Sim, o Nordeste vota mais com a esquerda, a gente sabe, mas não foi esse o problema. O problema foi ele ter perdido os votos em São Paulo. 5,4 milhões de votos, a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro deu 1 milhão e poucos. Píncaro, qual foi a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro no segundo turno em São Paulo? Em São Paulo, Bolsonaro venceu com 14.216.587 votos contra 11.519.882 de Lula. Uma diferença de cerca de 2,7 milhões de votos a favor do Bolsonaro. Píncaro, qual foi a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro? No Brasil inteiro, Lula obteve 60.345.999 votos contra 58.206.354 de Bolsonaro. Uma diferença de cerca de 2,1 milhões de votos a favor do Lula. É o que eu falo para vocês, está aqui, ó. Em São Paulo, o Bolsonaro perdeu 5,4 milhões de votos. Dava para recuperar esses 2 milhões de votos 2 vezes e mais um troco, né? Então, esse foi o problema do Bolsonaro em 2022, né? E por que esse é o problema? A minha interpretação disso, como eu já falei para vocês,
é a galera que desejava a volta do PSDB. O PSDB sempre foi muito forte em São Paulo, o pessoal sempre gostou muito do PSDB em São Paulo. Então eles achavam, né, muita gente na Faria Lima, muita gente ali não só no mercado financeiro, mas pessoas de São Paulo mesmo que gostam do PSDB, achavam que deixando o Lula ganhar a eleição, o Bolsonaro iria acabar e daí o PSDB ia voltar a ser o que era antes. E não aconteceu, o PSDB nunca mais voltou a ser o que era antes, né? Aí, olha só o que ele coloca, olha a sacanagem que ele faz aqui. Aqui é o problema que ele faz sacanagem. Isso aqui, até aqui não tem nada de errado, porque ele está usando os votos, o resultado final das eleições em 2022. Isso está correto, a interpretação dele é a mesma que a minha. A situação hoje é diferente. Flávio Bolsonaro está à frente por cerca de 1,5 milhões de votos em São Paulo, como mostra a pesquisa Genial Quaest. Peraí. A pesquisa Genial Quaest não é a mesma coisa que o resultado das eleições. Ele está comparando uma pesquisa Genial Quaest com o resultado das eleições. De fato, o Bolsonaro perdeu o voto em São Paulo. Isso, ninguém questiona isso. Mas dizer que a pesquisa da Genial Quaest está dando vantagem, isso não quer dizer bolota. Por quê? Porque, de novo, a última pesquisa da Genial Quaest para o Brasil inteiro está aqui, ó, dava o Lula com 46% e o Bolsonaro com 33%. Olha só, uma diferença de 13%, 13 pontos percentuais, né? No final, a diferença foi de 5 pontos percentuais. Isso aqui tudo bem, é no Brasil inteiro. Mas em São Paulo também o mesmo coisa tem essa diferença aqui, ou seja, no final das contas, essa diferença em termos de pesquisa não quer dizer a mesma coisa não, tá? Eu acho que o Flávio está muito melhor do que o Jair estava na época. Aliás, todas as pesquisas mostram, as pesquisas com o Flávio mostram que ele está muito melhor hoje do que o Jair estava naquela época. Se o erro dos institutos de pesquisa for o mesmo agora do que foi o erro em 2022, o Flávio está eleito no primeiro turno, ele está eleito fácil. Né? Aqui, para Minas Gerais, a sondagem apontou Lula 30% e Flávio 29% nesse levantamento, também comparando com o Quaest. É engraçado como é que tem um monte de pesquisa que o Flávio fica muito melhor que o Lula, mas eles pegam a da Quaest, que o Lula fica melhor que o Flávio, né? E embora seja um empate técnico, esse resultado representa uma mudança importante em relação a 2018. Em 2018, o Bolsonaro venceu o PT por 2,2 milhões de votos de diferença. Não, então, de novo, ele está comparando agora a pesquisa da Quaest, que está dizendo que o Lula está um pouquinho à frente do Flávio, que mais uma vez, se essa pesquisa tiver o mesmo erro, o mesmo desvio que teve as últimas pesquisas da Quaest em 2022, o Flávio está na frente do Lula fácil, com um monte de coisa, né? Aí ele fala aqui, ó, que em 2018 o Bolsonaro venceu o PT em Minas Gerais por 2,2 milhões de votos. Em 2022, Lula já havia vencido no primeiro turno em Minas por 564 mil votos, consolidando o estado como um dos principais campos de disputa da eleição, né? A vitória apertada em Minas refletiu uma disputa voto a voto e, de fato, o Lula ganhou a eleição em 2022, né? Mas, de novo, eles estão querendo dizer agora que, não, mas em Minas Gerais está empatado, então pronto, então fudeu, né? Não fudeu coisa nenhuma, porque você está empatado na pesquisa da Quaest e seguiu o padrão de erro da pesquisa da Quaest para o resultado final, né? O Flávio está eleito, cara, está ganhando com muita folga isso daqui, né? Lembra? Eu fiz esse site aqui, ó, Porta do Presídio do Datafolha, né? Que é o selo que implementa o selinho do Cássio Nunes. Lembra que o Cássio Nunes queria fazer um selinho para as pesquisas eleitorais mais confiáveis e coisa e tal? Eu fui lá, ajudei o Cássio Nunes e fiz aqui o site do selinho do Cássio Nunes aqui. E ninguém acertou, tá? Ninguém ganhou a estrelinha do Cássio Nunes de pesquisa. Né? Todo mundo errou aqui e erraram muito, né, nesse resultado, né? Enfim, ou seja, o que ele está colocando aqui, ó, o PT hoje vive uma dicotomia. Enquanto desmelhora no Nordeste, onde sempre reinou, ele despiora no Sudeste. Eu não sei não, tá? Assim, ele despiora, você está dizendo com relação à pesquisa Genial Quaest, né? A pesquisa Genial Quaest está despiorando mesmo, mas a pesquisa Genial Quaest não quer dizer porcaria nenhuma no final das contas, né? O problema do Lula é a informação descentralizada e distribuída. Por que o Lula ainda reina no Nordeste? Porque lá ainda tem muita gente que assiste televisão. A verdade é essa, o resultado é esse. É só você ver. É abertamente claro que a pessoa, quando passa para a rede social, quando começa a discutir política, porque na rede social as pessoas de fato discutem política, não é simplesmente a televisão cuspindo palavras de ordem e coisa e tal,
a pessoa vai para a direita. E aí, meu amigo, o Nordeste vai para a direita, eu tenho certeza disso, já falei para o Nordeste. Lembra, por que as pessoas vão para a direita quando entram para as redes sociais? Porque nas redes sociais você tem menos a pressão da coação social, né? O consenso social que a Rede Globo impunha. Era aquela ideia de que todo mundo tinha sua opinião, mas achava, não, mas o Brasil acha o que a Globo fala, porque a Globo que era o grande unificador da cultura brasileira, né? Na internet não tem isso, meu amigo. Na internet você vai encontrar um grupo de... seja lá qual for a sua opinião política. Você pode ser libertário, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda. Pode ser extrema esquerda, revolucionário, marxista, trotskista, marxista, revolucionário. Né? Você pode ser o que você for. Você vai encontrar um monte de gente na rede social que pensa como você. Então qual que é o efeito final disso? Que as pessoas acabam se revertendo porque elas realmente são, o que elas realmente acreditam. Elas não têm mais a pressão da Rede Globo de unificar, de fazer o consenso social nacional. Né? E o problema para a esquerda é que a maior parte das pessoas no Brasil é sim conservadora e religiosa e de direita. Então as pessoas acabam indo para esse lado naturalmente. E eu vou te falar um negócio, no Nordeste são mais ainda. O Nordeste é muito mais conservador e muito mais religioso do que o resto do Brasil. O Lula tá fudido no Nordeste, o Lula tá perdendo no Nordeste, vai perder para sempre. O Nordeste vai ser o campo principal do PL em muito pouco tempo, à medida que as pessoas forem indo para as redes sociais e começarem a acompanhar rede social lá no Nordeste. Né? Com relação ao Sudeste, de fato, teve uma piora para o Bolsonaro em 2022, por conta dessa expectativa que o pessoal tinha do Geraldo Alckmin, da galera ali, amiguinha e coisa e tal. Só que o pessoal já percebeu que não vai ter Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin agora está no PSB aqui. Em convenção, o PSB confirma o Geraldo Alckmin como vice do Lula e coisa e tal. O Lula insultou o Milei, chamou ele de coisa e chamou o Bolsonaro de homicida na pandemia. Olha só, no dia que sai a informação lá do Fauci, né, do Diário do Fauci lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, dizendo que as atrocidades todas que foram feitas em nome de combater a pandemia, o Lula quer trazer de volta esse tema, né? É o que eu falo, só mesmo o pessoal ligado em televisão que vai topar esse negócio, que vai encarar essa coisa do Lula, né? O Lula tá ferrado no Nordeste em muito pouco tempo. O Lula é a esquerda de forma geral, tá? E quanto a isso daqui, meu amigo, sim, ele tá ferrado no Nordeste. E em São Paulo não vai melhorar muito não, tá? Teve uma melhora em 2022 por conta desse efeito de saudades do PSDB, não vai ter mais. Pode tirar o cavalinho da chuva. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.